Olá, minhas conscientes, tudo bem? Aqui nesse canal eu vou chamar vocês de conscientes, porque é isso o que eu busco fazer aqui, tá? Conversar sobre nutrição de uma forma consciente, levantando aí questionamentos, fazendo vocês utilizarem um senso crítico para qualquer informação a respeito de nutrição, bem-estar, saúde, beleza. E hoje eu quero falar sobre não palpitar no processo alheio. Bom, gente, tem um caso que me marcou muito na minha prática clínica, que foi o caso de uma menina que ela tinha uma seletividade alimentar importante, tá? Uma menina não, uma mulher. E ela tinha o desejo de emagrecer. E ela achava que não era nem possível ela conseguir emagrecer, porque ela tinha tantas restrições, ela comia só pão, lanche, arroz, carne, fruta, eu acho que era uma ou outra. Assim, era bem restrita a alimentação dela. E aí eu falei, né, expliquei pra ela que o corpo dela tinha um prejuízo nessa seletividade, porque é muito importante a gente consumir diversidade, né, de alimentos. Cada cor de vegetal vai ter um padrão de vitaminas e minerais, uma distribuição, e que a variedade é a chave, né, para uma melhor saúde, para uma boa saúde. Mas a realidade dela era a seletividade. E não adiantava eu ficar dando palestras sobre boa alimentação, eu precisava ajudar ela da forma como ela estava, né, e com as restrições que ela tinha, aquela necessidade. E foi isso que a gente fez. E ela começou a emagrecer. Então ela começou a emagrecer comendo pão com requeijão, comendo pão com mussarela. Não lembro se ela aceitava ovo, mas enfim. Era uma dieta bem chata pra mim, né? Mas pra ela foi vendo que aquilo foi ficando possível. E ela foi se sentindo bem. Nossa, eu tô comendo essas coisas que eu gosto, não comendo as coisas que eu odeio e que antes eu tentava empurrar, às vezes eu até vomitava, passava mal, enfim. E eu tô sentindo mudanças. Meu Deus, então é possível. Pode não ser o melhor, sim, é possível. E ela já precisava matar muitos leões por dia dentro dela, né? Com tudo que ela já escutou na infância e adolescência. Ela era uma menina com sobrepeso. Então, e ela me relatou algumas coisas do que já escutou da mãe, do pai. E aí nessa época, ela teve que escutar da patroa também. Então, assim, além dela ter que lidar com as inseguranças dela e aceitando o processo, fazendo aquele processo alimentar, ela também tinha que lidar com a pessoa no trabalho falando assim: de novo pão com requeijão vai engordar, hein? Nossa, que nutricionista é essa que te passou isso? Veja bem, ela estava no processo que era dela. O certo, na verdade, era ela nem ter dividido com ninguém que estava fazendo dieta, né? Mas normalmente as pessoas que mais necessitam de uma mudança, elas são as mais inseguras. E isso se soma, sabe? Então as pessoas que mais têm dificuldade, que mostram certas necessidades muito específicas, são as mesmas que estão com o emocional um pouco mais abalado, que sentem uma necessidade da opinião do outro. E aí ela falou pra mim, ela falou assim: Amanda, eu tô emagrecendo, né? Claro, ela ia ali na clínica a cada 3, 4 semanas e a gente via tudo acontecendo. Mas eu me sinto mal quando a minha patroa fala de novo isso, ou quando a minha mãe fala: mas é esse o seu prato que você faz pra emagrecer? Então veja a importância do comentário do outro no processo. Porque ela estava colhendo os frutos daquela dieta, né? De pesar os alimentos corretamente para ter o resultado estético que ela tanto queria. Mas essas interferências de palpite minavam o processo dela, minavam, a ponto dela quase esquecer o que estava acontecendo com o corpo e as diferenças e focar no palpite. Então a patroa dela falou: uma nutricionista que passa isso? Ai, a minha cortou meu pão.
O quê? Requeijão? E aqui a patroa, aqui a mãe, aí ia colar uma amiga. Eu atendi uma paciente esses dias de novo, ela tá comigo desde do começo do ano, e ela perdeu 9 quilos em gordura corporal. E nessa última dieta que eu fiz pra ela fez assim pra mim: Amanda, eu preciso de praticidade nesse final de tarde. Então me deu uma opção que eu tenha que preparar, mas me deu outra muito prática, para que eu não fique descoberta, caso tenha um dia ou outro que eu não consiga me organizar e preparar. Perfeito. Foi isso que ela recebeu, calculado, perfeito para ela. E a segunda opção era uma barra de proteína específica que eu gosto, que normalmente eu oriento. E aí ela falou que ela estava no trabalho dela e a amiga pegou a barra de proteína e fez assim: tenho certeza que sou nutricionista passou isso pra você, porque assim é muito calórica. Gente, veja bem, essa menina, ela tava firme comigo, firme no propósito, sentindo a mudança no corpo. Mas se é uma outra pessoa que tem uma dependência emocional no comentário alheio, duvidaria. E se essa frase tivesse sido feita lá no começo do ano e essa pessoa fosse realmente, tivesse as emoções muito envolvidas no processo, sabe o que ela poderia ter feito? Abandonado a dieta. Desconfiado da nutricionista pelo palpite alheio. E sabe o que ia ter acontecido? Ela não ia ter emagrecido 9 quilos de gordura. Realmente perdido 9 quilos de gordura. Vocês estão entendendo como que às vezes um comentário vai virando uma bola de neve dentro, nos sentimentos de uma pessoa que tem essa dependência emocional, que tem essa insegurança em relação ao corpo, ao próprio corpo, ao processo? Isso é tão sério, isso é tão importante. Eu já atendi pacientes também que passaram comigo, né? Meninas em sobrepeso, obesidade, e aí receberam a dieta calculadinha, feita por mim. E depois me relatam que a mãe vira e fala assim: você vai tomar whey, você vai engordar. E aí a pessoa fica com medo de tomar whey e engordar, porque a mãe tá falando, mas a mãe é vendedora. O que eu tô querendo dizer? Que a mãe não estudou nutrição, ela só tem as informações soltas na cabeça dela do que ela lê aqui, acolá. E aí a pessoa para de fazer a dieta que até estava fazendo bem, porque a mãe falou, porque o pai falou, porque a amiga falou. Então esse vídeo é para você que fala e esse vídeo é para você que escuta o palpite alheio. Não ligue. Se você está com um profissional que você confia, não ligue para o palpite alheio. Ai, mas é um palpite que vem da minha mãe. Trabalho terapêutico em cima disso. Porque você precisa se libertar do palpite que vem da sua mãe. Ai, Amanda, mas eu acho que eu não consigo. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Ai, mas sabe o que é? Eu cresci escutando isso da minha avó. Trabalho terapêutico em cima disso. Dessa dependência da opinião da sua avó em relação ao seu corpo. Dessa dependência da opinião da sua mãe em relação à sua nova prática alimentar. Desapegue-se do que você já viveu se você quer algo diferente. Ah, mas a minha mãe falou que era para eu parar de tomar whey porque senão eu vou engordar. Você seguiu o que a sua mãe colocou na mesa até hoje e você engordou. Então talvez a sua mãe não seja a melhor pessoa para te dar orientação do que comer ou não. Entendeu? E você, se você é a mãe, a avó, eu tô falando mãe, gente, porque a mãe é uma figura muito importante na construção da autoestima, da saúde e do modo de olhar a vida. Mas pode ser o pai, pode ser a cuidadora, pode ser a responsável, enfim, pode ser o marido chato, que tem muito. Pode ser qualquer pessoa, a irmã, a prima. Então, às vezes, você cresceu num ambiente de comparação. Ah lá, você vai comer de novo. Ah, se você comesse bem que nem sua prima, você não ia ser gordinha desse jeito. E aí você leva até a ideia de que o correto é comer como a prima. Não sei qual é a sua realidade, mas eu sei que se você tenta emagrecer, se você busca emagrecer e você tá sempre sambando, ora você consegue, e no meio do processo nem atingiu o objetivo ainda, você cai, volta, regride.
retoma o peso. Se outras pessoas têm o peso, a importância de te modificar na sua dieta, que você traçou ali com o seu nutricionista, tem algo acontecendo aí. Tem gente colocando o bedelho onde não era para colocar e você tá aceitando. Então, assim, nesse primeiro caso que eu falei, da menina com bastante seletividade alimentar, ela tava num processo tão lindo comigo, tão lindo, tão lindo. Ela parou. Ela parou de passar. Ela não conseguiu mais continuar porque eu acho que ela não conseguiu mais lidar com a enxurrada de comentários sobre a dieta dela. E ia dar tão bom se ela continuasse. Então, as questões emocionais estavam muito afloradas nela, ela não conseguiu ver isso. Ela parou. Infelizmente. E nesse outro caso, não. Ela escutou aquilo da barrinha de proteína e ela fez assim pra amiga dela. Minha nutri passou. Então, quando eu quiser, eu vou comer. Eu passei do tempo de ficar julgando alimentos como não pode comer isso, não pode comer ultraprocessado de jeito nenhum, não pode comer embutido de jeito nenhum. Passei. Eu me libertei dessa fase da minha profissão, que era de tentar deixar perfeita a rotina de uma pessoa. Eu não tô mais para isso. Hoje eu auxilio a pessoa a comer bem. E quando eu passo um misto quente para essa pessoa, eu falo: tente não colocar todo dia como primeira opção. Tem gente que usa todo dia como primeira opção e tá emagrecendo e tá melhorando a saúde porque a alimentação é um contexto do dia, da semana, do mês. Não é aquele alimento ali. Ai, se você comer pão... Não, eu passei desse ponto. Eu passei desse ponto e eu preciso que quem seja meu cliente, paciente, esteja íntegro emocionalmente para confiar em mim ou em qualquer nutricionista que você esteja passando. E desapegue dessa dependência emocional dos outros. É muito importante o que família, amigos e o meio, social podem intervir nos resultados de uma pessoa. Então, esse vídeo é para te alertar, você que tá metendo o bedelho aí no processo do outro, e alertar você que está no processo a não deixar ninguém meter o bedelho no seu processo. O outro pode falar o que ele quiser. Papagaio fala. Fala o que você ensinar. Aí vai de você deixar aquilo entrar e modificar o seu processo, estragar o seu processo, desacelerar o seu processo. Ou não, né? E nós, nutricionistas, estamos aqui para ajudar nesse caminho. Então, quando algo atingir os seus ouvidos que te machucar, você fala: opa, isso daqui doeu. Isso daqui me deu um pouco de insegurança. Pelo menos eu, com os meus clientes, eu tenho passagem direta. Eles me mandam mensagem sempre que precisam. E nós estamos aqui para ajudar nesse processo também, que é emocional, é terapêutico, em relação ao emagrecimento, melhora da saúde, beleza, não importa. Tudo leva para uma melhor saúde, inclusive uma integridade emocional. Você estar mais firme nas decisões que você toma. E ter o nutricionista do lado para te guiar nesse caminho sem terrorismo, sem loucura, mas blindando esses palpites que não te ajudam, que te desmotivam e muitas vezes fazem pessoas largarem o processo que estava indo tão bem, que estava tendo um resultado tão bom, porque escutou a mãe, o pai, a avó, a tia, enfim. Faz sentido para vocês esse vídeo? É algo que você já passou? Se você já passou por isso, comenta aqui. Deixa o seu relato para mim. É muito importante a gente falar sobre isso, porque é algo que a gente não coloca a luz, fica na sombra. E às vezes você nem sabe que é isso, que é o comentário ali daquele ente querido que acaba te desmotivando, acaba fazendo com que você até se auto-sabote. Ai, nossa, será que ela não tem razão? Ah, deixa, vai essa dieta pra lá. Vai dar no mesmo? Tô comendo isso aqui? Não, gente. Firmem-se no emocional de vocês e percebam ao redor o que tá atingindo vocês, que tá doendo e que muitas vezes faz vocês largarem o processo. Ok? Beijo.